Marcos 6, líder de Life Group está aqui, anota, escreve. Como eu falei, essa mensagem é muito legal de ministrar, e eu sei que vai ser muito legal de ouvir. Marcos 6, versículo 31, ministério profético, tá? Coloca o PowerPoint para mim lá, passa isso. Não, tá, pode passar mais um. Ministério de ensino, mais um. Isso, vamos ler aí. Olha só isso aqui, irmãos. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Ponto. Para aqui um pouquinho. Às vezes, irmãos, Deus quer que você descanse, mas para isso tem que te levar para o deserto. Aqui é mensagem, aqui é pegar um texto desse e ir para o profético, entendeu? Mas como nós estamos falando do ministério de ensino, deixa eu ficar na letra reta aqui. Venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas olha isso aqui. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades, chegaram lá antes deles. Deixa eu descrever isso aqui que é fantástico, irmão. Jesus estava lá ensinando uma multidão. Os discípulos falaram: Senhor, estão cansados, está tarde, não sei o quê. Ele disse: vamos nós aqui. Jesus fala com os discípulos: vamos para um lugar mais retirado, para o deserto, e vamos lá nós. Eles entram no barco, eles começam a atravessar o rio, ou o mar, ou o lago, né? Só que as pessoas identificaram eles e viram a direção que eles estavam indo, e eles circundaram o lago e chegaram antes que Jesus e os discípulos lá no lugar. É fantástico essa passagem aqui, irmãos. Então assim, eles estavam cansados, então vamos dar uma retirada. Mas eles reconhecendo que era o barco dos discípulos e de Jesus, eles foram atrás. Então ao texto, e chegaram lá antes deles. Agora no versículo 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Que tremendo! Esse texto mostra uma característica fantástica de Jesus. Esse texto mostra a verdadeira motivação no coração de um verdadeiro mestre, ungido pelo Espírito Santo. Olha o texto. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Fala, compaixão. Isso que mostra a motivação de Jesus ao ensinar, mostra qual deve ser o coração do ministério mestral. Amém? Vamos para uma parte mais teológica do ministério mestral, né? A ordem de formação ministerial. Olha esse texto que está em 1 Coríntios 12, está ali no PowerPoint também. GL, irmão, não tem PowerPoint, tá? Tem Bíblia, caderno e caneta. Então você que vai participar do GL, Bíblia, caderno e caneta, tá bom? Ordem de formação ministerial. 1 Coríntios capítulo 12. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda ou de socorro, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação ou com zelo os melhores dons. Passam agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Fala, caminho mais excelente. Sabe que caminho é esse, irmãos? É caminho de maturação do seu ministério. Se você está num tadel desse, porque você tem que estar, eu quero te informar que você está com sério problema
espiritual de mornidão. E Satanás está conseguindo te travar. Por quê? Porque tudo o que o diabo quer é que um líder perca no seu coração a chama do chamado de Jesus. Não, pastor, é que aqui é assim, em outra igreja talvez seja diferente. Até pode ser, mas a Bíblia é a Bíblia em qualquer igreja. Então, quando eu vejo, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Eu acho fantástico quando Paulo fala assim: aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então existe uma excelência em querer, em ser intencional, em descobrir qual é a minha praia, vamos chamar assim, ou qual é o lugar onde eu vou fluir. Dentro dos meus dons, por exemplo, vamos usar a Anne de exemplo, ministra de louvor, ela é ministra de louvor, ela é líder do ministério de louvor, é o dom que Deus deu para ela, flui com facilidade, liderança no ministério de louvor, mas também existe, fora esse dom que Deus usa na vida dela, fora o talento natural que Deus deu na vida dela, existe também um ministério. Uma coisa que é incrivelmente fácil, já que eu já falei de você, filha, que é muito claro, esse ministério de administração que tem na vida da Anne. Está aqui, usando o texto, esse dom de administração. Então, queridos, nós temos que aprender a identificar os nossos ministérios, porque Deus existe uma excelência na forma que o Espírito Santo quer agir através da tua vida. Por isso que eu estou falando de ministérios. Por isso que eu estou sendo muito enfático em usar cada Tadel para um ministério, porque se nós descobrirmos, nós vamos encontrar facilidade de fluir. Ontem, observando um jovem da nossa igreja, e outros dias também estava observando, talvez todo mundo pense que ele é evangelista, mas eu estava observando e pensei, não, ele não é evangelista, ele é pastor. É pastor, é ministério pastoral, é claro o ministério pastoral, é nítido o ministério pastoral. Não é, pode até fluir um pouco no evangelismo e tal, mas é muito mais vivo o ministério pastoral. Pastor, como que você vê que o ministério é mais vivo? É quando que o Espírito Santo tem mais fluidez na vida da pessoa. É incrível como flui, o Espírito Santo flui de uma maneira muito natural. Então hoje eu quero falar do ministério mestral. Se a gente for levar em poucas palavras, seria treinar, capacitar, instruir os membros da igreja para estarem aptos a viver os seus chamados dentro da visão apostólica e profética da igreja local. Se for ver assim, na seca, o ministério de ensino ou mestral é treinar, capacitar, instruir os membros da igreja para estarem aptos a viver os seus chamados dentro da visão apostólica, profética da igreja local. O mestre participa do direcionamento da igreja. O ministério mestral, ele participa junto com o apostólico e o profético, ele participa do direcionamento da igreja. Por quê? Porque ele precisa capacitar as pessoas. Por isso que quando um Tadel é ministrado por um mestre, gente, é uma aula fantástica, incrível. Quando um culto é ministrado por um mestre, a palavra ela é ensinada com uma facilidade, aquilo grava na mente da gente. Quer um exemplo? O pastor David, quando ministra aqui, não é fácil entender a mensagem que ele ministra, porque o ministério mestral no cara é nítido, claro, como água. Então isso que eu acho muito legal. Agora, nesse direcionamento da igreja, o ministério mestral, ele precisa ter a ênfase total, fala total, na palavra de Deus. Porque o verbo foi escrito como registro para, o verbo, a palavra, né? E o verbo se fez carne. Jesus, lembra? Eu esqueci minha mochila, não gosto de vir pregar sem minha Bíblia de papel aqui, que às vezes eu preciso dela e não está. Não, mas não precisa, eu estou com o texto ali aqui, eu queria usar ela de exemplo, assim, tipo, o verbo se fez carne. Então,
O verbo era Deus. Então a palavra de Deus, ela é Deus. Eu não estou falando que o livro é um Deus. Eu estou falando que o próprio Jesus, ele se revela completamente naquelas palavras que estão escritas naquele livro. Então, esse verbo, ele foi escrito para o registro de algumas coisas. Não foi escrito apenas por ser escrito. Ele foi escrito para o registro de exemplo do que fazer e do que não fazer. Está lá. Foi escrito para que a próxima geração avance mais que a anterior. Isso aqui é muito profundo, irmão. O que seria das futuras gerações se não houvesse ensino dos princípios da palavra de Deus? O que seria? Eu estava conversando hoje com um homem que tem praticamente ele tem mais de 60 anos, e nasceu dentro de igreja, morou a vida toda dentro de igreja, e fantástico, aprendi muito hoje. E ele estava me falando sobre as coisas, ele me falou, talvez algum aqui tenha lembrado disso, quando ele levou um banco, sabe, uma disciplina de 3 meses na igreja, ele era um jovem, porque ele botou um pedal na guitarra dele. 3 meses de banco. O pastor líder falou para o pai dele, que era o co-pastor, falou: põe o fulano de disciplina, porque ele está querendo tocar rock and roll na igreja. Os caras estão com reggae hoje aqui, irmão, mas tudo bem. Não estou desmerecendo nada disso, mas o que acontece? Isso é algo muito profundo. Quando Jesus falou assim, que ele vem buscar uma igreja sem mácula, pura e sem ruga. E eu lembro que eu ouvi de um pastor de 40 anos de ministério batista. Ele falou que quando ele começou a ver as igrejas com luzes, parede black box, músico com calça justinha, livra, Senhor. Não, porque esse ainda me dá uns bugs, esse ainda me dá meu coque ainda dá uma caída, assim, quando eu vejo. Eu não estou falando mal, entendeu? Só ainda me buga. Eu estou em processo de cura e entendimento das coisas. Mas ele falou assim, que quando ele começou a perceber isso, e ele viu que isso iria atrair a atenção de uma geração inteira, e ele não queria, porque aquilo para ele não era legal, ele foi orar, e Deus deu esse texto para ele, e ele pegou a palavra ruga e foi pesquisar o que é ruga, marca de velhice. Mas aí a gente pensa de uma forma natural, não, mas poxa, rugas expressam uma história, as rugas expressam uma vida de labuta, de conquista. Claro, irmão, claro, mas o que Jesus está falando é que ele não vem buscar uma igreja com ruga. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Ele é um Deus vivo, que ele jamais vai deixar de atingir qualquer geração. Uma coisa é você ter uma igreja black box, com luzes, com músicos de calça apertada, e outra coisa é você ter mundo dentro da igreja. Então eu estava conversando com esse pastor, falei, sabe pastor, hoje, aquele pedal daquela época hoje, é a igreja preta, o de hoje. É a mesma coisa. Então o que importa aqui? É onde está o ensino da palavra. Porque meu irmão, eu não sei, mas há 40 anos atrás, aqueles homens, irmão, eu acordei hoje com uma música, irmãos. Os músicos vão lembrar, os mais antigos. Oliveira verdadeira, do Jambuzeiro Brabo. O Alex quase rodopiou, você conhece, né? Mas essa aí é só dos Bleia raiz. Olha lá o Vini chegou a chorar. Sabe, irmão? O Gabriel até sabe as notas já, com certeza. Irmãos, eu estava conversando com ele que perguntei a época, foi uma época de avivamento de dons na igreja. Só que é muito fácil o homem sair do ensino bíblico e ir para dogmas humanos.
Não, eu preciso estar sempre de olho, sempre. Eu vou chegar num ponto que eu acho muito legal ali. Sempre porque a gente não percebe. Igual eu falei, eu estou usando só de exemplo, tá, irmãos? Eu não estou falando sério. Ou o pastor está dando um hashtag. Não estou, não, tá? De verdade. Eu usei o exemplo da calça apertada, né? Mas assim, tá e daí? Tem muita gente com calça larga, terno lindo, barba feita, mas é pior que um sepulcro caiado. Lógico que não somos nós que vamos julgar, mas eu conheço pessoas de calça apertada que têm um coração, irmão, que reflete Jesus. Sabe, então eu amo essa frase que a Anne me ensinou. Quem somos nós na fila do pão? Né? Quem somos nós? Então, quando Jesus fala assim, para que a próxima geração avance, né, quando nós lemos aqui, avance mais que a anterior, é para que os princípios sejam ensinados, princípios imutáveis, inabaláveis, eternos. Amém? Amém? Então, o verbo foi escrito para registro, para quê? Para que produza fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. O mestre vai falar do quê? Da palavra. Então o mestre produz fé. Produz fé. Outra coisa, para que os princípios imutáveis permaneçam registrados. Maldito, anátema, aquele que acrescentar alguma coisa nesse livro, ou tirar. Os mestres mantêm isso. Para que saibamos o que nos leva à vitória e também saibamos o que nos leva à derrota. Então o Ministério Mestral trabalha nisso. Apresentação de uma... Achei muito legal essa ilustração. Essa aqui eu peguei numa apostila, irmãos. Tem muita coisa aqui desse estudo que eu peguei da apostila da ETM, Escola de Treinamento Ministerial, que eu fiz lá na aba. Que eu fiz lá. Então assim, é fantástico. Eu fiz todo o curso, é tremendo. Então tem muitos princípios que eu peguei de lá, tá? E trouxe a nossa identidade, mas é o princípio bíblico imutável. E esse exemplo é um deles, a apresentação de uma foto. Então o Ministério Mestral, ele faz com que naquela foto apresentada pelo apóstolo, o apóstolo traz a foto, o profeta traz as tintas, e o mestre, ele atenta para os detalhes. Está vendo? Aqui é uma árvore. Está vendo essa folhazinha caidinha aqui? Então essa cor, essa tonalidade aqui é assim por causa do tempo, da estação. Eu estou dando um exemplo. Então o Ministério Mestral, ele vai atentar para os detalhes da visão, para os detalhes da palavra de Deus aplicada. Geralmente um mestre na palavra de Deus, ele é detalhista na palavra. É fantástico. Serve para ensinar que pela palavra são feitas maravilhas, pessoas são curadas, pessoas são libertas, casamentos são restaurados, filhos alcançam os seus destinos. Filhos alcançam, meu irmão, se existe algo que a palavra nos ensina, que a palavra de Deus nos orienta, é que nós, quando permanecemos firmes, inabaláveis, independente do tamanho da muca que tu leva, essa palavra com certeza nos garante que os nossos filhos serão poderosos nessa terra. Vou chegar na Bíblia que fala sobre isso lá na frente. Por que os nossos filhos serão poderosos? Porque Deus tem uma porção especial para eles? Sim, também. Mas é porque eles têm para onde olhar. Eles têm para onde olhar. Famílias são reestruturadas. Irmãos, eu acho fantástico ver cego enxergar, ver todas essas coisas acontecer. Mas existe um tipo de milagre que para mim é o que mais mexe com o meu coração. É ver famílias sendo reestruturadas. É uma coisa que não é um milagre instantâneo que acontece, é um milagre que é devagar, porque a cada segundo é um milagre. Assim, cada dia que o pai ou a mãe, os filhos acordam, é um milagre que está acontecendo. Aí você vê o desenrolar dessas coisas, até você chegar e ver o mapa pronto e falar, meu Deus do céu, cara. Por quê? Porque é impossível o ser humano fazer isso. Impossível. Restaurar casamentos,
sabe? Aliança, é milagre de Deus. E o mestre, eu estou com o celular da Fran, então eu dou umas bugadas aqui, irmão, eu me perco aqui, tá? O mestre tem uma tremenda habilidade em mostrar esses detalhes da palavra de Deus, em cada detalhezinho. Ele consegue chegar numa família que está desestruturada e bem devagarinho, com muita sabedoria, no timing certo, no teor certo. Lembra que eu dei um exemplo do profeta falando, evangelista, pastor falando, mestre falando? Tem coisa que o profeta vai chegar e vai olhar para o problema e vai assim, pá! O evangelista vai falar assim, arrependei-vos, se converta. O pastor vai, oh meu querido, vai trazer para perto e vai ganhar e tal. O mestre vai sentar e vai abrir a Bíblia, vamos para os fatos. E vai puxar a Bíblia. Olha, querido, esse princípio aqui é assim, eu acho lindo, irmão. Eu acho lindo a ação do ministério mestral, lindo. Eu amo aprender com os mestres, amo. Outra coisa do ministério mestral, a ênfase dele. Escuta o que eu estou te falando, irmãos. Porque nós temos mestres aqui, temos vários mestres. Tá? Tem medo, tem muitos mestres, mas tem medo. Em nome do Senhor Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque aquele que permanece com medo não está sendo aperfeiçoado no amor. Então se você é aperfeiçoado no amor, então você não pode mais ter medo. ênfase na intimidade com o autor dessa palavra. Além de ter ênfase na palavra, ele tem que ter ênfase na intimidade com o autor da palavra. Irmão, como nós estamos com pouca gente, assim, relativa ao culto, né? Eu acho que nós podíamos desligar uns 2 ar. O que vocês acham? Estou vendo um monte de gente congelando aqui. É que eu estou me mexendo aqui pau e pau, então estou até suando, irmão. Mas, Rony, dá uma quebrada aí, pode desligar 2 aí, o povo está congelando. Estou vendo todo mundo se encolhendo. A minha mãe sentava lá, né? Ai, filho, está muito frio, estou congelando. Eu falei, mãe, senta debaixo do ar então. Que daí vai diminuir um pouco o frio. Só que quando está os 4, não tem muito para onde fugir, né? Daí o ar. Mas obrigado, viu, Rony? Obrigado por manter a igreja na temperatura boa. Estamos a 23 graus e temperatura excelente. ênfase na intimidade com o autor da palavra. Quem que é o autor da palavra? Deus. Deus. O mestre sabe, olha aqui para mim, irmão. O mestre sabe dentro que nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. E nisso ele ensina. Com o coração de saber isso. O mestre sabe que por mais que ele seja o melhor dos mestres, ele sabe, nada substitui a intimidade que o discípulo deve ter com Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. Ele sabe. O mestre que é mestre de verdade, ele sabe que ele pode ser o melhor de todos, o cara. Nunca ele vai permitir que um discípulo seja dependente dele. Ele nunca vai permitir que, se ele não estiver por perto, não acontece. Nunca. Por quê? Porque ele não permite que ninguém fique dependente dele. Ele ensina a depender de Deus. Ensina a depender de Deus, a ter intimidade com Deus. O mestre também sabe que a letra mata. Olha que nós lemos o texto, 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Está no PowerPoint. Não que sejamos capazes, olha isso aqui, irmãos. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Olha que Paulo está falando, irmão. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você pode pegar isso aqui e levar para 2 pontos que acabam tendo o mesmo princípio.
A letra mata o quê? Que é o conhecimento meu conhecimento, o que eu sei, o que eu sou capaz de fazer. Porque eu leio, porque eu estudo, porque eu faço isso, porque aquilo, então eu tenho conhecimento. Então eu meio que quase que, o diabo ama isso. Eu começo a rebater. Eu começo a adquirir a minha própria entendimento sobre a palavra. O pastor fala, mas ele é limitado. A fulano também. Começa a nascer uma soberba. Olha o que Paulo fala, não que sejamos capazes por nós. Começa a nascer uma soberbinha no coração. Uma coisa de nascer soberbinha no coração é que esqueceu de um princípio imutável, que Deus resiste aos soberbos. O que é resistir? Eu não estou afim de ficar perto de você. É forte isso aqui, irmãos. O qual não seja também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque o Espírito, a letra mata, o Espírito vivifica. O que isso aqui me fala também, irmãos? Aquelas pessoas que começam a ler. Você já conheceu gente assim, eu tenho quase certeza. Lê, estuda, lê, estuda, livro, e começa a ficar burro. Estudou tanto que ficou burro. Por quê? Irmãos, eu gosto da seguinte ilustração. Eu já usei várias vezes, eu devia que ver agora, me ocorreu. Não tem nem desenho dela, mas os mais antigos, Guaratubano, Caiçara mesmo, sabem o que é uma pomboca. Isso é coisa de gente antiga. Os caras lá do sítio, quando vinham buscar farinha, eles trocavam farinha por querosene na minha avó. A senhora lembra que tinha isso lá, né? Eles vinham com farinha, banana, e eu entregava arroz, querosene. E eu perguntava, por que esse querosene? Eu tinha curiosidade, para que isso aqui? Você vai incendiar alguma coisa? Eles diziam, é para pôr fogo na pomboca. Eu achava um sarro. O que é? É uma lamparina. Então assim, o que a palavra é para mim? O Espírito Santo ministrou isso no meu coração. O equilíbrio. Nós temos que aprender, nós temos que conhecer. Mas existe um equilíbrio. O objetivo de Deus, nós somos criados para a glória de Deus, amém? Amém? Todos somos criados para a glória de Deus. Então Deus quer que o fogo da glória dele, que a luz da glória dele apareça. Ele vai usar a tua vida e a minha vida. Mas o fogo vem dele, irmão. Se nós produzirmos fogo é estranho, então o negócio está bem estranho. Vem dele. Então existe o fogo do Espírito Santo sobre a vida de um crente. Então essa lamparina, esse vaso, é você. Amém? É você. Então pense que aqui tem um vaso. Já fiz a ilustração, vou fazer de volta. Aqui está um vaso. Aqui está aparecendo água, mas pense que está sem água. Aí eu venho aqui com o fogo do Espírito Santo e acendo. Só o vaso. Vai pegar fogo? Não. Lembra que isso aqui é uma lamparina, tá? Não vai. Então o que precisa? Precisa pôr óleo. Certo? Combustível. Então você tem que ter, além do fogo do Espírito Santo, que é a fonte de fogo, do vaso que é você, de preferência vazio, porque a água não pega fogo, só óleo. Você precisa de unção, de vida com Deus, de jejum, de uma vida de integridade com Deus, de uma vida de piedade, uma vida de crente. Vida de crente. De intimidade com Jesus, de tudo que nós estamos falando. Então tá, coloquei óleo. Aí eu vou acendo fogo. Acendo fogo. Vai pegar fogo? O que está faltando? Lembra que é uma lamparina. O pavio. Então para mim a palavra de Deus é o pavio que extrai o óleo que está dentro de você e pega o fogo do Espírito Santo, pum, tem fogo em você. Foi assim que Deus ministrou meu coração. Agora se tu tiver um pavio desse tamanho, irmão, vai queimar o pavio. E pavio tem cheiro ruim. Entendeu? Não há unção suficiente que encharque esse pavio enorme. Existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio. Vocês que acenderam muita lamparina de encontro com Deus,
botaram algum pavio dentro da garrafinha de encontro com Deus, vocês sabem que tem o tamanho certo do pavio. Então é isso, para mim, o que o Jesus quis dizer aqui, Paulo nos ensinou aqui, a letra mata, mas o Espírito vivifica, é esse equilíbrio entre conhecimento e prática espiritual. É aí que você vai ver um crente pegar fogo, irmão. Você vai ver. Frase do pastor Eibe que eu amo: sucesso só é sucesso se tiver um sucessor bem sucedido. Essa frase é fantástica. Essa frase representa muito o ministério, o discipulado, o serviço dos santos. Não é diferente no ministério mestral. Um mestre, o ministério dele se torna realmente eficiente, um resultado, quando ele tem pessoas que aprenderam. Quer ver essa frase de Tiago 1,22? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então o mestre, ele ensina a palavra, mas muito mais que isso, no corpo de Cristo ele vai edificar a prática. Vai te dar conselhos para outra pessoa que tem um ministério mestral muito claro. Não é o primeiro ministério dela, é o segundo. É a pastora Fran. Quando ela ministra as palavras, você pode ver que são palavras práticas. São princípios bíblicos que você consegue praticar da forma que ela ensina. É ou não é? A Fran tem a mesma característica. Então, sejam praticantes da palavra e não só apenas ouvintes. O mestre não só ensina, mas ele também ensina a praticar. Amém, queridos? Uma outra coisa que eu escrevi aqui: um aprendiz é diferente de um aluno. Um aprendiz é diferente de um aluno. O aluno ouve e adquire conhecimento, o que é bom. Mas o aprendiz, além de ouvir e adquirir conhecimento, ele entra em uma jornada de aprendizado e de vida. Eu quero ser um aprendiz de Jesus, irmão. Amém? Quando um aprendiz tem a sua quando um aprendiz tem a sua decisão e intencionalidade, fala decisão, mais uma vez, decisão e intenção. Porque às vezes a pessoa até tem a decisão, mas não tem a intenção. Ou a pessoa até tem a intenção, mas nunca toma uma decisão. Então, quando tem as duas coisas, a intenção e a decisão de colocar em prática o que ele aprendeu, eis ali um grande e poderoso sucessor. Alguém que vai poder segurar um sucesso. O tema não é sucesso. Coloque sucesso aqui como o fruto do ministério. Coloque sucesso aqui como um casamento bem sucedido. Coloque sucesso aqui como uma vitória na área financeira. Tantas coisas que pode ser sucesso. Amém, querido? João 14:12. Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Outro assunto que eu conversei com esse pastor, que o que ele viveu foi o movimento pentecostal no Brasil, lá no início. Depois veio os neopentecostais, com a prosperidade, grana, e crente não fica doente. Irmão, crente fica doente sim. Agora crente não tem que ficar doente. É diferente. Então assim, foi se perdendo algumas coisas. E uma das coisas que se perdeu, sabe o que foi o quê? O senso de responsabilidade. Pastor, você vai falar de volta disso? Sim, porque a base do aprendizado é a repetição. O senso de responsabilidade. Tem um livro na Bíblia, que para mim é um dos profetas mais casca grossa que existe, que tem quase que um capítulo inteiro falando sobre a responsabilização da pessoa. Ezequiel. É um livro profético fortíssimo, fortíssimo. Então, esses movimentos neopentecostais, esse neopentecostalismo que deu na igreja, o que aconteceu? Deixou um bando, falar assim, de crente que não se responsabiliza pela sua vida.
A culpa é do pastor. A culpa é do líder. A culpa é da irmã que ficou me olhando. A culpa é do fulano que não me cumprimentou. A culpa é do outro que não me aceitou. Ei! Irmão, querido, líder que está aqui. Se você é líder, Deus tem uma expectativa de que você se torne referência nisso. Ai, não sei. Então agora você está sabendo. Deus quer que você se torne referência de alguém que é responsável pela sua vida diante de Deus. Cada um apresente-se aprovado diante de Deus. Ah, mas é fulano, é fulana. Sempre vai ter, irmão. Você já imaginou se Jesus começa a culpar os outros, cara? Nós não estávamos aqui. Porque ele morreu pelos nossos pecados. Simples. A culpa foi do Michel. Não. Mas se você crê, farão obras maiores. Yeah. O Ministério de Ensino tem a graça de ensinar a ser ensinado. Eu acho fantástico. É aí que eu lembrei de você, meu irmão. O Ministério de Ensino tem a graça de ensinar a ser ensinado. Sabe? Um mestre recebe do Espírito Santo a graça para ensinar a todos, sem distinção alguma. Lembrei de você também. É outro que para mim tem um ministério mestral muito claro, Emiliano. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendi isso posso chamar de faculdade. O ministério de um homem, o ministério desses 5, ele é reconhecido, primeiramente, Deus começa a mostrar para a pessoa. Aonde que fica realmente claro? Quando o povo reconhece e quando o líder fala e reconhece. Então, quando eu estou falando dessas pessoas aqui, eu estou falando com muita seriedade, tá? Não confunda meu jeito bagunceiro de ser com o que eu estou falando muito sério. Eu vejo o ministério mestral na tua vida muito forte. Eu vejo o ministério profético na tua vida, Juan, muito forte. Eu vejo o ministério pastoral na tua vida, João, muito forte. É muito claro isso. Então nós precisamos atentar que tem algo acontecendo aqui. Então ele recebe do Espírito Santo essa graça para ensinar a todos, sem distinção alguma. Nenhuma. Consegue ensinar o presidente, como consegue ensinar o cara que nunca soube de Bíblia na face da terra. Ou de repente um cara que é muito, nunca teve estudo nenhum, consegue ensinar. É uma graça especial. Essa frase aqui, coloca essa próxima. Como eu coloquei a frase do pastor Eibe, eu me achei no direito de me achar um pouquinho e botar uma frase minha. Olha só, um mestre verdadeiramente ungido ensina a um mestre, que se for verdadeiramente ungido, aprende como um aprendiz. Um mestre que é verdadeiramente ungido, ele consegue ensinar um mestre. E se esse mestre é verdadeiramente ungido, ele tem coração de aprender como um aprendiz. Sabe, irmãos, isso aqui é lição que Jesus nos dá. Esse tipo de coisa, irmãos, são pérolas da essência de ser cristão. Sabe, irmão, olha aqui para mim. São pérolas da essência da nossa igreja. São pérolas da essência de quem nós somos como igreja nessa cidade. Não é um ensinamento legal para você, não é um ensinamento legal para nós como corpo. Amém, queridos? E eu estou dentro do tempo, viu? Estou acabando. Uau! Marcos 6,34, então nós já lemos, fala assim: quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Teve o que? Compaixão. Essa palavra compaixão, irmãos, ela aparece em vários momentos específicos do Novo Testamento, dos evangelhos mais especificamente. O que mais mexe comigo é quando Jesus vê a mulher com o seu único filho. Eu já ministrei essa palavra 3 vezes, o encontro das duas multidões. E Jesus movido de íntima compaixão. Compaixão. Não é apenas um sentimento velado.
é um sentimento que gera em nós um desejo, uma vontade, um ímpeto de fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Movido de compaixão, viu a situação que eles estavam e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aqui tem uma outra frasezinha: um mestre sem compaixão torna-se aquilo que está dentro do sepulcro caiado, o caixão. Um mestre que conhece a palavra, conhece, estudou, é quase que um cientista bíblico, é muito mestre, mas não tem compaixão pelas pessoas, pelo desejo de Deus de salvar vidas, de transformar as vidas das pessoas. Na minha opinião, assim, eu posso estar sendo muito pesado com isso, não devia nem ter falado a minha opinião, mas agora já foi. É pior que o sepulcro caiado, é o que está lá dentro do sepulcro caiado. Um caixão. Sabe, irmãos, se faltar compaixão em qualquer dos ministérios, o ministério pastoral, irmãos, ele tem um acesso ao coração das pessoas que Deus deu. Assim como Deus deu graça para o mestre, assim como Deus deu graça para o evangelista ganhar alma, arregaçar, mover as coisas, para o profeta de entender isso, para o mestre de ter esse detalhe, para o pastor deu essa graça de acessar o coração das pessoas. Deus deu. Jesus falou assim: eles ouvem a minha voz. Falando um pouco do pastoral. Então, da mesma forma que se não tiver compaixão no coração de um mestre, se torna um caixão. Se não tiver compaixão no coração de um pastor, ele se torna um chacal, um mercenário, que em vez de cuidar das ovelhas para Jesus, arrebanha as pessoas para ele. Isso é diabólico. Diabólico e é sutil. Sabe, irmãos, por que eu falo as coisas? Você não tem noção do quanto eu preciso me empenhar para ser pastor de igreja, porque não é o meu ministério. Eu já falei para o meu líder: pastor, eu não tenho ministério pastoral. Então, Micho, aquele jeito dele. Então, Micho, nós temos que arranjar então um pastor para Guaratuba. Eu falei: não, pode ser, mas eu me esforço. Daí ele vem como pastor que ele é e mestre que ele é e me ensina. Sabe, irmãos, por isso que a nossa identidade da nossa igreja é uma igreja muito profética, muito quente, de muita adoração, de muito ganhar alma, porque o líder de vocês é assim. Então, nós precisamos ter algo no nosso coração que não faltou em nenhum ministério de Jesus: compaixão. E a compaixão não é egoísta, ela é altruísta. A compaixão é pelos outros, nunca por nós mesmos. Quando nós temos compaixão de nós mesmos, chama-se autocomiseração, é diferente. É espírito, é espiritual. Ai, estou tendo compaixão de mim mesmo. Isso chama-se autocomiseração, atrai espíritos que vão te drenar todas as energias que ainda restam em você. Eu descobri com o meu pastor, eu falei para ele hoje: pastor, eu vou dar uns testemunhos teu lá, que se eu fosse o senhor, eu assisti o Tadel depois. Ele já deu risada. Ele falou que ele veio uma bronca da pastora Eliane, porque ela falou que eu imitei a Fran. Ela falou: meu Deus, Michel, se o pastor Canté imita eu desse jeito, eu ia ficar muito chateado com ele. Eu falei: levei uma bronca, irmão. Aí o pastor Canté já me defendeu: não, mas ele pode imitar, eu que eu autorizei. Eu falei: então tá bom. Olha só, Tadel, amém? Uma situação que eu estava vivendo uns anos atrás, muito brabo, ferido, querendo sair no braço, brabo, indignado. Cheguei no meu pastor cheio de justiça própria, cheio de princípio. Eu não sei o que. Ele olhou para mim, eu estava ferido. E assim, eu podia, realmente havia motivos para estar ferido. Ele olhou bem para minha cara. Michel, desse jeito ele fala: Michel, você está ferido porque você quer, porque você deixou meu chapa. Eu falei: como assim, pastor?
porque você deixou. De todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. Falei, pastor, mas como que eu faço, não sei o quê? Aí que entra aquilo que é muito parecido contigo. Vocês já ouviram isso, alguns não ouviram. Você tem que ter o coração igual do pneu de trator. Eu falei na hora, o que tem a ver? Se eu fosse desse tipo de mestre, letrado, blá, 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 eu ia falar, nossa, olha o cara, eu ia falar de pneu de trator. Falei, Michel, meu filho, é o seguinte, cara. Pneu de trator é uma borracha grossa, deixa marca, aguenta muito peso, aguenta muita pressão lá dentro e de dentro e de fora, pressão. E se no meio daquela pressão toda, ele vai um tiro em direção àquela borracha, ela bate naquela borracha, perde o efeito e cai na frente do pneu. Você tem que ter o coração igual de borracha de pneu de trator. E aí ele compartilhou um testemunho dele, quando eu vi que aquilo que para mim era o fim da picada, era desse tamanho, pelo que aquele homem já tinha passado. Sabe, irmãos, às vezes a gente está vendo situações difíceis, complicadas, dá vontade de ir lá e rasgar, mas sabia que às vezes o que você só precisa fazer é fazer o que tem que ser feito, mas também ofereça uma mão para ajudar. Ofereça uma mão para ajudar também. Vai com a vara numa, mas vai com a mão para ajudar na outra. Irmãos, parece que é uma coisa boba, sabe? Parece que é uma coisa que não faz sentido. Existe um espírito de Satanás rondando o mundo, irmão, querendo fazer aquilo que nós cantamos ontem, né? O amor de muitos esfriará, mas não de todos. Esses que não é todos, eles entendem essas coisas. Queima no coração. Quando aquilo ali aconteceu, eu entendi. Quando ele falou assim, Michel, né, isso ele me falou um ano e pouco atrás. Uma pessoa, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus, que é um discípulo de Jesus na vida do seu discipulador, ele não tem medo de caminhar em cima de casca de alho. Mais uma vez, eu falei, o que tem a ver casca de alho? Me ajuda, Jesus. Chega na frente dele, está com cara de discípulo, uau, mas por dentro assim, bulufas. Eu falei, poxa, pastor, legal, o senhor pode me explicar? Não entendi. Irmão, pensa comigo, ele me fez pensar assim, você vai alimentar 300 soldados, e está só vocês dois numa cozinhazinha de barco, por exemplo, e todo mundo come alho, e você vai descascar, sei lá, 10 quilos de alho. Como vai ficar sua mãozinha linda? Hein, João? O mestre, ele não tem medo. O verdadeiro mestre não tem medo de colocar o aprendiz em situações, nem que se machuque. Mas eu estou com você, essa é a diferença. Max uma vez ministrou uma palavra que até hoje eu gravei, aquilo virou rema. Fontes amargas, né? Águas amargas. Tem que ministrar aquela palavra de volta, filho. Tremenda aquela palavra. Sobre águas amargas. O verdadeiro mestre, ele não tem medo. Então eu descobri que o meu pastor é mestre. Sem contar as histórias baseadas em fatos reais que ele conta. E para encerrar, assim sendo, pode voltar, pessoal do louvor, só para dar uma vibe bacana de término de Tadel e nós orarmos. Porque nas histórias do meu pastor eu estourei meu tempo. Eu sou muito, sabe, irmãos, talvez você possa pensar assim, nossa, mas o pastor é quase que endeusa os homens. Não, irmão, isso chama-se honra. Às vezes nós damos tanta honra para quem não merece honra, e deixamos de honrar aqueles que são verdadeiros merecedores de honra.
Muitas vezes nós queremos um galardão de profeta quando chegar no céu, mas não ouvimos um profeta na qualidade de profeta. Bíblia, estou sendo 100% bíblico aqui. Assim sendo, ensinar é ensinar a ser ensinado. Ensinar é ensinar a ser ensinado pela graça de Deus, pela unção de Deus e pela palavra de Deus vivida. Vivida, olha o que nós vemos em Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Já ouviu aquela frase assim, mais importante que começar é como termina? Eu acho tremendo, irmãos, eu vou ministrar sobre isso. Quando Salomão pede sabedoria para Deus, ele fala o objetivo de pedir sabedoria. Ele fala assim, o meu pai entrava e saía do meio do povo. Deus me dá sabedoria para fazer como o meu pai, para saber entrar e saber sair diante do meu povo. O mestre ensina a ensinar. Nós precisamos aprender a observar o resultado da vida dos nossos líderes e imitar a fé deles. Outro texto que fala da importância do testemunho, porque o mestre, lembre-se que o testemunho de Cristo é o espírito de profecia, e o mestre ele vai caminhar o quê? Na visão apostólica, na direção profética, na palavra de Deus. Amém? Testemunho. Apocalipse 12:11, irmãos. É a chave. Eles o venceram, falando do diabo lá. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, esse texto é fantástico. Pela palavra do testemunho que deram. Fala, testemunho tem voz. Sabe qual é a voz do testemunho? A palavra de Deus vivida. Pelo testemunho que deram. E diante da morte, aqui que está o detalhe que a gente vê crente, dá só uma apertadinha, já pina. Imagine a hora que vier facão no pescoço. Meu filho de 11 anos, pai, se eu estou entendendo, que de 11, o Emanuel de 9, se eu estou entendendo, pode ser que aconteça de eu ter que escolher entre cortarem a minha cabeça ou negar Jesus? Eu falei assim, muito provavelmente, filho, não nego, não vou negar. Uma criança, como é que é o leão em turco? Aslan. Uma criança consegue ver Aslan. Um adulto cheio de si começa a pipocar, começa a fraquejar em coisa que não deveria fraquejar. Não nega Jesus, mas nega a eficácia do que Cristo está fazendo através da vida dele. Isso é negar Jesus. Isso é negar Jesus. Deixa eu voltar para a palavra de mestre. Não vou fluir no manto aqui, não pode. Pela palavra do testemunho que deram e diante da morte não amaram a própria vida. Deixa para outra palavra. Apocalipse 12:11. Diante da morte não amaram a própria vida. Líderes que estão me ouvindo aqui, líderes que estão me ouvindo aí, se você podia estar aqui e não veio, venha. Vai haver um momento. Vai haver um momento. Então aproveita os momentos difíceis de agora para treinar. Tá difícil? Treina. Treina não negar Jesus. Começa a treinar. Começa a exercitar a sua fé. Porque Deus quer fazer de você um cara aqui, ó. Eles o venceram. Quem é que vence, irmão? Vencedor. Mas como que nós vencemos? Agora um mestre falando assim. Por quê? Porque o Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Primeiro, porque você tem o sangue que te purifica, que te lava, que te torna, porque é impossível, mas ele te torna
digno através do único que é digno: sangue de Jesus. Simples, mas por causa do testemunho da palavra que deram, a vida, a palavra ensinada através de uma vida vivida pela palavra. E porque não amaram a sua vida até a morte. Está aqui, está claro. Agora, irmãos, para encerrar, o maior e mais forte e importante detalhe dessa pregação toda, de todos os ministérios, mas do mestral principalmente. Pode passar o versículo. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Aqui dá vontade de entrar numa outra palavra, chamar o Leque, que ele flui muito bem nessa mensagem. Olha aqui para mim. Jesus havia morrido. Os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo ainda. E muitos voltaram, começaram a sair. Falaram: não, cara, isso aqui não é para mim. Começaram aquilo tudo que eles tinham no coração: eu vou liderar, eu vou discipular, eu vou lá nos... Aquilo que Jesus, talvez não, muito provavelmente, esses que estavam no caminho de Emaús, eram os que foram lá nas vilas de Lucas 10, fazer casa de paz. Vai e anuncia que eu estou chegando. Não leva forja, não leva isso, se te puderem, não leva nada, e come o que eles te servirem. Não, mas agora não sei, ver, porque por causa disso, por causa daquilo outro, porque eu comprei uma junta de boi, porque eu casei. Bíblia. Isso aqui está faltando. Talvez está sentado andando no caminho de Emaús. Voltar para a mesa. Voltar para a mesa. Mas eu sou Mefibosete, eu não consigo andar pelas pernas. Na mesa do rei, irmão, fica todo mundo igual. Essa frase é tua, Leque, não é minha não. Quando o Leque falou a primeira vez, eu quase que rodopiei, irmão. Falei: eita terra. Sabe, irmão, por quê? Podemos ter mestre falando, profeta profetizando, evangelista atacando fogo em forma de chicote, de labareda, de tudo quanto é jeito, irmão. Apóstolo, pode vir aqui, operador de milagre, tudo acontecer. Se você não sentar na mesa com Jesus, para Ele lhe abrir o entendimento. Porque aconteceu, Jesus ensinou, passou o dia andando com os caras, reensinando o que eles já tinham ouvido. Eles não tinham se ligado. Aí quando Jesus partiu o pão, abriu-lhes o entendimento. Fala comunhão. Por isso que eu falei aqui, o maior e mais importante detalhe deste ministério é entender que quem abre o entendimento é Jesus. Quem abre o entendimento das pessoas é o Espírito Santo. E eu vou repetir as palavras de, para mim, um dos missionários mais punk que eu tive o privilégio de conhecer, pastor Nilton Cordeiro, da nossa Missão Paz. Ele falou assim: sabe, pastor Michel, depois que nós oramos muito, imitando vocês, oramos muito, jejuamos, nós vamos lá nas comunidades e falamos do amor de Jesus. Nem todos escolhem seguir Jesus, mas os que escolhem, a primeira coisa que nós fazemos é falar do Espírito Santo e batizá-los no Espírito Santo. Por quê? Para que pudessem compreender as Escrituras. Fica de pé rapidinho. Não sei qual foi a adoração que vocês prepararam, mas bem de boa, tá? Bem de boinha. Senão nós vamos... Deixa para sexta o manto total. O que você vai orar? Você vai pedir para o Espírito Santo abrir teu entendimento.
Eu falei domingo que o processo do Espírito Santo, né, de convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele é constante. A gente acha que o que aconteceu uma vez, não preciso mais. Não. Continua pedindo, Deus continua, o Espírito Santo continua me ensinando, me convencendo do pecado, da justiça, do juízo, continua. Então, vamos orar pedindo para Jesus abrir o nosso entendimento. Vamos orar? Pode adorar. Feche os olhos, irmãos. Enquanto o ministério de oração, de adoração traz água para hidratar a tua alma, o teu espírito,